amigos, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. No programa anterior, eu respondi algumas perguntas e pretendo fazer isso novamente hoje, a partir das perguntas que chegam por e-mail, ou mesmo meus próprios alunos fazem perguntas que eu acho pertinentes, às vezes, para tirar dúvidas gerais, porque respondendo a pergunta de alguém, acabo tirando a dúvida de outros com a mesma dúvida. E vou fazer isso, eu não tenho como responder comentários quando o programa entra no YouTube. Essa semana eu respondi vários, mas nem sempre dá tempo de fazer isso. Eu olho os comentários, mas para responder pessoalmente, ainda mais à distância, a pessoa fala, senti isso, senti aquilo, não é tão fácil. Então eu procuro responder as coisas no correr do programa. À medida que eu vou lendo os comentários, eu respondo no programa seguinte ou no outro, mais à frente. Mas, em geral, eu procuro sempre responder no contexto coletivo, para que o tema seja de utilidade não apenas para uma pessoa, mas também para várias outras. Então, vamos fazer isso hoje e eu vou contar um relato projetivo para vocês que foi de ainda agora. É o seguinte, como vocês sabem, durante a pandemia eu estou gravando o programa em casa por diretriz da Rádio Mundial, Vibe Mundial, da gente fazer o programa em casa e mandar a gravação para os estúdios da rádio, para preservar todo mundo devido aí ao problema do coronavírus. Alguns apresentadores estão indo na rádio, porque atendem telefone, as pessoas ligam, mas a maioria está fazendo a gravação de casa e mandando para a rádio. Então, costumo gravar o programa ou na quinta-feira, no final da tarde, ou na sexta-feira, durante o dia, em algum momento. E eu estou gravando isso na sexta-feira, hoje é exatamente dia 15 de 16 de outubro, vou mandar o programa logo depois, é de manhãzinha, e é o seguinte, eu acordei cedo hoje, trabalhei um pouquinho nas minhas coisas aqui, revisei alguns textos, e aí eu sentei no sofá, bem no meio, para fazer uma pequena meditação, como sempre o Rama do meu lado ali, encostadinho. Eu então, de olhos fechados, sentado, isso ocorre muitas vezes, eu estou quietinho meditando. Nestes momentos, para vocês conhecerem, o padrão de ondas cerebrais, ele acaba diminuindo um pouco. Nós temos 4 padrões de ondas cerebrais. Ondas beta, que caracterizam atenção, vigília, concentração, que é a atenção que vocês estão, por exemplo, no momento, usando os 5 sentidos, captando informações, deduzindo, discernindo, com a consciência da vigília. Ondas beta, que caracteriza no monitor 30 a 14 ciclos por segundo, quando você vai fazer um eletroencefalograma. Então, os eletrodos agarrados no couro cabeludo por fiações ligadas a um aparelho monitor mostram qual é o padrão de ondas cerebrais no momento. Quando o padrão da vigília, que é de 30 a 18, 17 ciclos por segundo, ele está ativo, claramente a pessoa está com dedução lógica das coisas, observando, 2 e 2 é 4, elas têm noção de espaço, noção de tempo e autoidentidade. Quando esse padrão vai caindo lentamente, na faixa entre 14 a 8 ciclos por segundo, a pessoa já está no estado de ondas alfa. Ela não está dormindo, mas também não está acordada, ela está no limiar entre a vigília e o estado de sono. É assim que a gente fica quando entra no cochilo, quando a gente vai caindo no sono devagarzinho. Isso é chamado na medicina de hipnagogia. E daí você fala estado hipnagógico, que é o estado limiar entre a vigília e o estado de sono. Ou seja, um estado alterado de consciência que outrora era chamado de estado xenofrênico, palavra que vem do grego xenos, estranho. Então, por exemplo, uma pessoa está cochilando. Aí alguém fala, ela está acordada? Não. Mas ela está dormindo? Também não. Então como é que ela está? Ela está estranha, quer dizer, está entre estados. Aí você fala xenos, em grego, estado xenofrênico. A nível popular, estado alterado da consciência.
qualquer estado que caracterize que você não está na vigília com os 5 sentidos ativos e nem está caído no sono, é um estado alterado. E tem vários outros. Quando a gente cochila na volta do sono para a vigília, isso é chamado hipnopompia. Então você está no estado hipnopômpico, nomes técnicos que a medicina foi criando. Existe o devaneio, a alucinação, são todos estados alterados causados por várias coisas. Então eu vou me ater a esse estado limiar. Quando cai mais um pouquinho, na faixa de 7 a 4 ciclos por segundo, a pessoa cai no sono leve, o que é caracterizado como ondas teta. E quando o padrão cai entre 3 e 1, a pessoa caracteriza ondas delta, que é o sono pesado. Então, eu sento no sofá, começo a meditar quietinho. Lentamente, eu vou interiorizando minha consciência, né? E deixo os 5 sentidos para lá, porque os 5 sentidos, eles levam a atenção para fora, né? A visão principalmente, a audição. Então, quando você mergulha a atenção para dentro, você vai deixando a influência dos 5 sentidos. Você está com os olhos fechados, você está mergulhado para dentro. Então, lentamente, o metabolismo cardiorrespiratório vai relaxando um pouquinho, porque o padrão da mente não é o da vigília, que consome energia para você se manter atento. E o padrão de ondas cerebrais, ele vai descendo de beta para alfa, lentamente, ele vai chegando ali 18, 17, 16, 15, 14, 13, ou seja, entrou em alfa 12, e aí você está num estado alternativo. Você não está na vigília convencional com os sentidos puxando a atenção para fora, e você não está dormindo, você está suspenso entre esses dois estados. Eu consigo muitas vezes, sentado na meditação ou deitado, ficar nesse estado por mais tempo, porque todos vocês sabem como é difícil isso. Se você bobear por um segundo, você cai no sono, e se você bobear por um instante, você volta para a vigília. Dificilmente você consegue ficar suspenso nesse limiar. E é aí que muitos sensitivos têm visões clarividentes, né, intuições, e percebem coisas à distância. Então, eu consigo ficar sentado, suspenso nesse limiar e totalmente consciente de mim mesmo por dentro, mas é uma consciência diferente da vigília, que é a consciência no estado alterado, mas não dominado pelo estado alterado. Então, nesse momento, eu sou capaz de ficar um tempo assim, chega a meia hora, 40 minutos, sem o corpo se mexer, e eu totalmente suspenso, consciente dentro de mim, e aí eu percebo diversas coisas nesse estado alterado. Tem gente que usa droga para ficar em estado alterado. Eu nunca fiz isso, não acho legal. Eu acho que por consciência, por capacidade cognitiva, a gente pode fazer isso também. Então, eu estou sentado ali, e aí entrei nesse estado, estou consciente de mim mesmo por dentro, quando de repente o topo da minha cabeça, o alto da minha cabeça, o chakra coronário abriu espontaneamente. A sensação é que se minha cabeça tivesse rachado no meio, mas uma rachadura luminosa, né? Fez até, imagina assim, um barulho no meio da cabeça, dentro do crânio, que é um ruído intracraniano, não é dentro do canal auditivo, como se algo rasgasse, aquela coisa abre, e aí pelo alto da cabeça, gente, como se houvesse uma rachadura luminosa. E esses ruídos intracranianos, quando ocorrem no meio da cabeça, tem a ver com a ativação energética da glândula pineal, onde está a raiz do chakra coronário, onde sua boca abre no meio do alto da cabeça, o chakra da coroa, né, o lótus das 1000 pétalas, como os hindus chamavam. Em sânscrito o nome é Sahasrara, e aqui no ocidente, chakra da coroa ou chakra coronário. E aí, pessoal, eu me senti emergindo por sobre o corpo e flutuando por sobre o corpo, e olhei, eu sentado no ar, exatamente igualzinho como o corpo estava. Olhei para baixo, as pernas cruzadas, e vi o meu corpo parado ali, sentado, respirando normalmente, né? Eu olho para o corpo, gente, literalmente. Você está vendo a aparência de um ser humano, no caso ali, Wagner, eu
mas eu sou o que está saindo. E dentro do corpo não tinha consciência nenhuma. Não é desdobramento, divisão da consciência em duas. Eu era o que estava em cima, o que estava extrafisicamente. Eu não era o corpo sentado embaixo, que era um boneco vazio da consciência, porque eu sou a consciência, eu estava pairando por cima. O corpo ali totalmente preservado pela natureza, respirando, que é função automática, como uma duplicata condensada de mim mesmo, e eu olhando para baixo, mas eu era o de cima e o corpo era apenas um invólucro físico vazio de mim. E aí foi quando eu percebi, pessoal, que havia uma inteligência extrafísica ligada comigo, que eu não via, estava em outro plano, uma consciência avançada que eu ainda não tinha identificado. Eu não tenho como descrever o que eu vou tentar contar agora para vocês. A sensação é como se eu fosse arrebatado em alta velocidade, vapt, para cima, atravessei o teto. Eu moro no 5º andar de um prédio que tem 13 andares. Em uma fração de segundo eu estava lá em cima, na atmosfera aqui de São Paulo. Hoje o dia está chuvoso aqui em São Paulo, uma garoa, está tudo nublado. E aí eu lá em cima. Ao longo dos anos, eu tive algumas vezes fora do corpo durante chuva. Então a sensação, quando você passa com o corpo extrafísico pela chuva, a chuva atravessa você. A chuva é algo físico, atravessa. Você não se molha. Você pode ir num lugar que está muito frio, você sabe que está frio, mas você não sente frio, mas você sabe que está frio. Você pode ir num lugar muito quente, você sabe que está calor, mas você não está suando. O corpo espiritual não é o corpo físico, embora você tenha a percepção sensorial de outro nível, mas você não sofre a ação do meio ambiente, a não ser se a pessoa tiver com um corpo astral muito condensado, materializado, que é uma coisa rara, aí ela sofreria a ação das energias do próprio plano físico, mas estando projetado em condições normais, os elementos físicos atravessam naturalmente a estrutura extrafísica que a gente está manifestado naquele momento, né? E aí, eu gosto muito de chuva, estou dando esses dados para poder botar o relato no contexto. Eu gosto muito de chuva e nessa época de pandemia e de quarentena, assim como vários de vocês, eu estou sentindo uma falta muito grande de natureza, de ir ao mar, de ir no alto da montanha, sabe? Como eu gosto. E eu gosto muito, à noite, por exemplo, de madrugada, tá chovendo, uma tempestade, os raios cortando o negrume da noite. Eu gosto de sentar no janelão da sala e olhar os raios, escutar o trovão. Aquilo me deixa em êxtase. Eu, inclusive, quando minhas 2 filhas eram pequenas, quando dava uma tempestade à noite, eu acordava elas e ensinava para elas sobre a força e o poder da natureza e o respeito que a gente tem que ter pela natureza, não só no plano físico, como no plano extrafísico também. E eu gosto muito, e ainda mais agora, nessa época de privação, né, de coisas da natureza, eu estou sentindo muita falta. Eu, então, me vi no meio da nuvem, mas dessa vez foi diferente, pessoal. Das outras vezes, a sensação da chuva passando por mim e eu me deslocando em alta velocidade. Dessa vez não, eu estava em suspenso, tá? No ar, dentro da atmosfera nublada de São Paulo, mas bem alto, tá? E de repente, pessoal, eu me senti deslocando, assim, foi uma fração de segundo, em alguma direção, na direção, por exemplo, ali de Campinas, por exemplo, Jundiaí, entre São Paulo e Jundiaí, indo na direção ali pela Bandeirantes ou pela Anhanguera, para Jundiaí ou Campinas. E nuvens de chuva no ar. De repente, pessoal, eu vi no meio das nuvens uma massa mais condensada, e essa massa estava se formando. O que era isso? A chuva se formando, uma massa de água, mas eu não via como de outras vezes, eu via como se fosse o duplo energético da formação de uma massa de chuva dentro de uma nuvem enorme, né? Não havia raios, não havia, eu não sei o tipo de nuvem que era, mas aquilo era vivo, dentro espocava energia, aquilo estava se formando. E eu então entrei nesta nuvem, gente, e diferentemente de outras vezes, ali dentro eu não sentia as gotículas de água me passar. Eu não era a chuva física ainda, era a formação energética, o duplo, antes da condensação daquilo. Eu não tenho como explicar isso aqui pela rádio para vocês, é difícil.
mas de alguma forma, eu digo para vocês, aquela massa de chuva em formação era algo vivo, era algo energético, brilhante. Havia a força da natureza ali, instintiva naturalmente. Não era apenas algo que vai cair como chuva em algum momento. Era algo vivo, era a natureza de alguma forma no duplo etérico daquela nuvem. Eu não tenho como explicar isso para vocês. Era a vida se manifestando. É importante eu contar isso para vocês. A força da natureza, o respeito que a gente tem que ter pela natureza. Está precisando de chuva lá no Pantanal, em vários lugares. Tomara Deus faça a inspiração de seres que operam na natureza empurrar essa chuva na direção dos focos de incêndio em todos os lugares de alguma forma. Mas a surpresa maior ainda viria, gente. Eu me deslocava dentro daquela nuvem como uma criança que está tomando um banho de chuva, mas eu não me molhava. Mas a sensação, o mais próximo que eu posso dar para vocês de prazer é você entrar no mar e se sentir agraciado por essa oportunidade. Ou era você tomar um banho de cachoeira e se sentir agraciado com aquilo, uma manifestação natural. E eu rodava igual criança no ar, fazia cambalhota no ar, piruetas no ar, igual criança. Eu sou um homem de 59 anos, dentro daquela nuvem, eu era uma criança girando ali, feliz, gente, tá? E aí eu parei no ar e aquela massa que estava se formando era impressionante, eu estava acoplado energeticamente, é como se eu fizesse parte dela, né? Incrível. De repente, eu percebi 2 olhos enormes acima de mim, dentro daquela massa. E aí, como eu contei no penúltimo programa sobre devas, né, os seres extrafísicos de outra linha evolutiva, ao que tudo indica, avançados, eu percebi claramente que era um, mas eu só vi os 2 olhos, como eu comentei naquele programa para vocês. E aí, gente, essa inteligência me observava. Não há pensamento, não há telepatia, como a gente entende. Como eu falei para vocês, muitas vezes a produção de formas geométricas para comunicação telepática, mas nem isso havia. Era o olhar silencioso. Mas eu compreendia e, ao mesmo tempo, não tinha a conexão mental de inteligência, do intelecto humano. Havia uma inteligência espiritual silenciosa. Ela ligava-se mente a mente comigo, né? Mas era um silêncio mental e, ao mesmo tempo, a manifestação da natureza dentro daquela nuvem. E aquele ser, gente, sereno, né? É totalmente diferente de um contato humano extrafísico que a gente tem, sereno. E eu sabia que eu tinha sido levado espiritualmente, arrebatado para fora do corpo por este ser invisível que não aparece, ele não vai aparecer aplicando energia para me ajudar a sair. Simplesmente é o silêncio em ação, é o corpo mental dele agindo sobre o meu corpo mental. E eu sabia então que ele tinha me dado de presente esta ida até o centro da nuvem para que eu sentisse a força da natureza, um pouquinho da natureza que eu estou sentindo falta. E aí ele me deu esse presente, não havia em nenhum instante nenhuma manifestação emocional dele, havia minha, sim, porque eu estava hiper alegre, sentindo um contentamento de criança, né? E isso, é claro, é muito bom para mim psicologicamente, né? Porque tira a preocupação do adulto, da mente com as coisas do momento e traz a leveza da criança e mais admiração pela natureza. E aí, logo depois eu senti uma fisgada, né, a sensação nítida atrás da minha nuca extrafísica, como um repuxão, que é a ação do cordão de prata. Em frações de segundo, mais rápido do que eu podia pensar, eu me senti caindo dentro do corpo, assim, sentado, de cima para baixo, entrei pelo alto da cabeça, vapt, e sentei dentro, literalmente, eu sentei no corpo que estava sentado, eu sentei espiritualmente, de cima para baixo, encaixei, abri os olhos instantaneamente, e aí a lembrança está clara até agora. Eu vim gravar logo após a experiência, tentando de alguma forma registrar aqui para vocês essa alegria, esse contentamento, esse respeito pela natureza, essa admiração e agradecer a esse Deva, esse poder elevado que me levou para ter essa experiência, tá? Quem não escutou sobre isso, está no penúltimo programa, tá? Hoje é dia 17 de outubro, tá? Então, semana passada, dia 10, foi no programa do dia 3 de outubro. Para quem não assistiu, assista lá, escute lá,
mas foi uma experiência muito bacana, tá? Então eu vim aqui para o meu quarto, onde tem menos ruído. Estou aqui no sofá do quarto, o Rama sentado aqui do lado, dormindo, né, aqui do meu lado, e eu aqui alegre, contente, depois de ter vindo dessa experiência, e eu sei que esse tipo de experiência ocorre, nem sempre, às vezes, pelo nível de consciência da gente, mas talvez porque, como eu trabalho com público, muitas coisas me são mostradas, experiências me são franqueadas para que eu possa vivenciá-las e depois contar, escrever, para que outras pessoas que também têm as mesmas experiências também compreendam o mecanismo disso e se sintam tranquilas, porque é difícil narrar algo assim, é difícil contar isso para outra pessoa. Naturalmente que as pessoas que não vivenciam esse tipo de experiência, elas duvidam, vão achar que é imaginação, que é sonho, fabulação, mas para quem tem a experiência, está tranquilo com isso, você tem a sua certeza que não depende da confirmação do que o outro acha a respeito. Você está tranquilo. Aquele olhar ali fora do corpo não me deixou dúvida. Aquela massa de luz ali dentro da nuvem de chuva não me deixou dúvida, gente, tá? E para considerar ainda, a natureza não é boa ou ruim. Tá? A natureza é natural. A maneira como a gente vê as coisas é que a gente vai classificando algo como bom ou ruim, se aquilo é bom para nós ou não. Então, por exemplo, a chuva não é boa ou ruim, depende. A chuva é maravilhosa quando cai num lugar, por exemplo, com incêndio, para apagar. Ela é ótima para a agricultura, ótima para limpar a atmosfera. A gente aqui em São Paulo, na poluição, precisa de chuva para limpar um pouco a sujeira do ar. Agora, a chuva quando cai num lugar e causa inundação, ela causa estrago. Eu não posso dizer que a chuva para o agricultor é boa e que a chuva no lugar que inundou tudo é ruim. A chuva não é boa ou ruim, ela é a natureza. O sol, né, a luz do sol, não é boa ou ruim. A luz do sol é excelente para a gente num dia que está frio, para esquentar a gente, e é vida. Agora, a luz do sol, para quem está morrendo de insolação no deserto, é morte. Então a luz do sol não é boa ou ruim, é a natureza. O ser humano é que tem a mania de rotular como bom ou mal as coisas que rolam na natureza, que são apenas a natureza. Então eu estou considerando isso, tá? Porque de repente estou falando de chuva e alguém fala, eu não gosto de chuva, por causa de uma inundação que destruiu suas coisas. Mas isso é a natureza, pessoal, tá? Então estou contando isso bem alegre e para dar dica bibliográfica, quando eu citei para vocês no programa do dia 3, falei sobre os Devas, eu indiquei o livro do Geoffrey Hodgson, da Sociedade Teosófica, O Reino dos Deuses, que é um livro publicado pela editora Pensamento, é o melhor livro de todos, é a autoridade máxima dentro do tema dos Devas. Existem poucos livros que falam nisso, principalmente na área da saída do corpo. Tem um livro chamado A Viagem de uma Alma, do Peter Richelieu, editado na década de 1950, do século XX, aonde o autor conta algumas experiências, mas ali ele romanceou tudo, né, de acordo com os valores da teosofia que ele seguia. Ele tinha tido um irmão que tinha desencarnado na guerra, um aviador, e ele encontrava com ele fora do corpo. Só que no romance, ele toma uma pílula azul que um hindu chamado Acharya dá para ele para sair do corpo. Então é romanceado. O Peter Richelieu achou que a melhor forma dele veicular as saídas do corpo dele era através de um romance. E ali ele fala de devas e também de espíritos da natureza, mas de uma forma romanceada. O livro O Reino dos Deuses, do Geoffrey Hodgson, são as visões clarividentes dele, e ele era excepcional. Então ele tem, além do Reino dos Deuses, um livro pequenininho, também da editora Pensamento, se chama A Fraternidade de Anjos e de Homens. Esse não chega nem aos pés do Reino dos Deuses, mas é interessante. Ele tem também um outro livro chamado O Reino dos Devas e dos Espíritos da Natureza, também da editora Pensamento. Agora, ele tem um livro, gente, quantas páginas tem? Eu estou com ele aqui em mãos, deixa eu pegar aqui, 728 páginas. Olha o título do livro, A Sabedoria Oculta na Bíblia Sagrada. O Geoffrey Hodgson participava da Sociedade Teosófica, mas ele era cristão, pessoal. Ele deixa isso bem claro nos trabalhos dele. E nesse livro, em que ele avalia o lado esotérico da Bíblia, o lado simbólico, né, A Sabedoria Oculta na Bíblia Sagrada, da editora Teosófica de Brasília, Sabedoria Oculta na Bíblia Sagrada. Ele
pela visão dele, clarividente, ele analisa várias coisas, o livro é excelente, e ele é cristão, por isso que ele fazia associação com a ideia de anjos com devas, né? E isso ele e outros autores também fazem. Eu particularmente nem acho isso, mas quando eu cito, eu estou citando a literatura em geral, né, que normalmente a maioria das pessoas não leu, e se leu uma coisa e não teve a visão de conjunto para comparar. Então ele era cristão, falava desses devas e associava a questão de anjos, que é a questão da área judaico-cristã também, e também no Oriente Médio se fala isso. Então, só para constar, a parte técnica da informação não presa numa área e sim comparada com outras áreas. É incrível. O maior autor sobre devas do planeta era cristão. Então estou dando esse detalhe para vocês, porque eu me lembrei disso essa semana e como hoje tive essa experiência, estou dando novamente a bibliografia dele. Bom, caramba, já chegou aí na hora do intervalo. Gente, daqui a pouquinho eu volto e aí eu vou responder algumas perguntas, tá bom? Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. Neste segundo bloco, eu vou responder algumas perguntas, assim como fiz no último programa. E vou deixar uma gravação para vocês que eu resgatei de um programa Viagem Espiritual antigo do ano de 2005. Eu estava mexendo nos arquivos antigos, achei esse programa e aí fui escutá-lo. E aí tinha uma mensagem que eu tinha escrito justamente naquele dia e que eu resolvi veicular para os ouvintes naquela ocasião. Usei como trilha sonora um CD do Mitem com a Deva Premal, e que ficou de fundo, eles ficaram cantando, enquanto eu lia o texto. Naquela época, quem fazia o programa comigo era o Tomás, na parte técnica, o Tomás que até hoje trabalha na rádio, ele trabalha no período noturno, e o programa era às quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Também estava no estúdio o Evaldo Ribeiro, que hoje não trabalha mais na rádio, e eu me lembrei muito, tanto do Tomás quanto do Evaldo, quando eu escutei novamente essa gravação. E aí me deu vontade de extraí-la do programa e repassá-la hoje, 15 anos depois. A gente sabe de toda a violência contra as mulheres, todas as pessoas de bom senso, com inteligência, abominam a violência contra a mulher. A gente sabe que 99% das vezes é o homem com a violência. Existem casos de mulheres violentas também, mas é minoria. O problema principal é esse, a violência masculina quebrando o sagrado feminino, que às vezes está dentro do próprio homem, né? O sagrado feminino não está em alguém, porque alguém está em corpo de mulher. Isso é estado de consciência, assim como o sagrado masculino. Nós temos ambos em nós, o sagrado masculino e o sagrado feminino. Somos espíritos, não somos homens ou mulheres. Estamos no presente momento na Terra como homens e mulheres, mas nós somos o eterno, centelhas divinas do mesmo todo, pedacinhos vitais do mesmo Deus, que está em tudo. Então, a consciência não tem sexo, mas o corpo e a manifestação têm suas características na natureza, com suas energias. Então, no momento encarnado como homem, eu abomino a violência contra as mulheres, abomino a violência de qualquer forma, né? Mas já passou do ponto, a violência está aumentando demais devido à pandemia, as pessoas em casa, maior quantidade de atritos, e aí eu resolvi resgatar essa gravação que fala em homenagem às mulheres personificadas na deusa Iemanjá, da área afro-brasileira, da Umbanda, que eu tanto gosto da Iemanjá, desse arquétipo, essa energia, seus mentores. Tantas vezes fui ajudado assim, e que legal poder estar de mente aberta e poder falar de tudo sem estar presa a área alguma. É a forma que eu gosto de ser, não exijo que ninguém seja assim, é o meu jeito, e é assim que eu passo as coisas pela visão que eu tenho, mas não exijo que ninguém faça isso, cada um segue o que achar melhor, mas é muito legal eu poder estar aqui falando dessas coisas de forma livre, assim como é a própria orientação da Rádio Mundial, que tem apresentadores de vários contextos e áreas, cada um com seu jeito, tentando passar alguma coisa, tá? Então vou disponibilizar a gravação de quase 6 minutos no finalzinho, e aí quando ela terminar já será o fechamento natural da vinheta do programa, tá? Então vamos lá.
E eu vou colocar os dados da música e o texto, se eu achar, na descrição do programa quando entrar no YouTube. Um ouvinte escutou o programa da semana passada, quando eu contei projeções num templo do Oriente e também numa igreja católica de Florianópolis. E ele me pergunta se eu tenho alguma experiência na Umbanda, né, de ter ido em templos de Umbanda. Sim, inclusive tem 1 ou 2 programas no meu canal do YouTube, onde eu conto coisas de saídas do corpo com a Umbanda. Se eu achar lá, eu coloco para vocês aqui também na descrição do programa, quando entrar no YouTube. Eu conto várias experiências, principalmente na época que eu morava no Rio de Janeiro. Mas eu posso contar uma aqui de São Paulo, que há muitos anos, quando o fato ocorreu, eu contei aqui mesmo no programa. Eu faço palestras em vários lugares, pessoal. Eu vou a centros espíritas, grupos de Umbanda, lojas maçônicas, grupos da Rosa Cruz, grupos ocultistas variados. Já fiz palestra em um hospital, faço palestras em universidades quando sou convidado. Eu já dei palestra para grupo de freiras dentro de uma igreja. Então, eu procuro adaptar o que eu falo ao contexto local, mas falando de algo consciencial e espiritual, naturalmente, que é a minha função, né, dentro daquilo que eu faço. Então eu vou em todos os lugares, uso uma linguagem aberta, procuro contribuir com alguma coisa e procuro arrecadar alimentos nas palestras que eu faço em vários lugares, que depois são distribuídos para famílias carentes. E eu faço isso com grande satisfação. É uma forma que eu tenho de contribuir socialmente a partir da parte espiritual com a qual eu trabalho. Inclusive, estou sentindo falta disso, porque eu estou dando aula pelo Zoom para os grupos que eu tenho e não estou fazendo as palestras presenciais devido ao momento, né? E eu faço várias ao longo do mês, em vários locais aqui de São Paulo, Suzano, Jundiaí, bairros aqui de São Paulo. Eu vou em lugares de periferia, gente. Eu não tenho esse problema. Eu cresci na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, área de periferia, então valorizo muito as comunidades que moram nesses lugares, porque eu cresci em uma. E eu gosto muito de lá, me dá mais prazer de eu ir numa comunidade carente, fazer uma palestra, arrecadar alimentos e distribuir ali, do que eu ir para um grupo de pesquisadores arrogantes fazer uma palestra e eles achando que sabem muito. Eu gosto mais de estar ali entre as pessoas, porque ali eu sinto a presença dos mentores espirituais me apoiando invisivelmente, limpando espiritualmente a atmosfera do lugar e ajudando invisivelmente enquanto eu faço a palestra, né? Então, eu fui convidado, isso foi na década de 1990, fui convidado para fazer uma palestra numa comunidade aqui de São Paulo, era um terreiro de Umbanda. Então fui com meu amigo Vitor, ele dirigindo, a gente aqui numa avenida de São Paulo, eu fechei os olhos, a gente estava escutando música dentro do carro enquanto ele dirigia, eu estava escutando um CD do Yes, na época, acho que era o CD Magnification, que tem uma música que eu adoro, que se chama In the Presence of, que eu adoro. E estava de olhos fechados curtindo a música, quando eu vi uma enorme estrela prânica pairando acima do carro, que era um símbolo de proteção. Estava bem alto, mas em linha reta, projetando uma coluna de luz sobre o carro. Quando a gente chegou perto da comunidade, tinha que sair da avenida principal e entrar numa viela, que já era a própria comunidade, e descer até chegar no centro da comunidade, onde era o terreiro. O pessoal foi lá esperar a gente, gentilmente ali na entrada, entramos então pela viela e o pessoal foi guiando a gente, né, com o carro pelas vielas da comunidade, até chegar no centro onde tinha o terreiro. Esse terreiro era uma casa de 2 andares que tinha embaixo uma garagem que as pessoas fizeram ali um terreiro de Umbanda, terreiro de chão batido mesmo, né? Cabia ali o quê? Umas 70, 80 pessoas, a garagem era grande. E ali foi adaptado, o pessoal pintou, botou umas figuras coloridas, lá tinha estátua de Iemanjá, tinha Preto Velho, era um lugar assim, humilde, mas com uma atmosfera bem legal. Era mais ou menos umas 15 para as 8, na época não havia o PowerPoint, os recursos de multimídia que tem hoje, eu usava um projetor de slides pequenininhos, e eles me pediram para falar ali sobre energia, aura e chakras, olha bem, e aí eu preparei um material sobre isso, montei o projetor, não havia nenhuma tela para eu projetar, então o pessoal espichou um lençol branco para projetar as imagens, e era com as 15 para as 8, eu estava ali esperando o pessoal chegar, devia ter uma meia dúzia de pessoas, eu falei, poxa, vai vir pouca gente, né? E o incrível, ali na comunidade, você percebia chegando pelas vielas,
as pessoas que tinham vindo do trabalho, era quase 8 horas, o pessoal saía às 6 horas de trabalho, trabalhadores, vinha passando muita gente nas vielas, chegando do trabalho. Eu sentia o cheiro da comida sendo feita nas residências, né? Era 15 para as 8, escutava o ruído das conversas ali na rua, as pessoas, um ambiente bem popular. Eu gosto muito disso, eu cresci em ambiente assim, né? E por isso eu respeito muito e agradeço muito a Deus por ter crescido num ambiente assim na Baixada Fluminense, onde eu pude aprender valores humanos ali, ralando, junto com pessoas na mesma condição. Isso me trouxe um valor humano de respeito ao próximo, principalmente aos mais humildes. Isso é vital para todo mundo que trabalha com a parte espiritual. Por isso é muito ruim alguém que trabalha com a parte espiritual ou consciencial se achar acima dos outros ou pisotear os outros que sabem menos. Eu acho isso um absurdo. Bom, voltando ao relato. Quando chegou 5 para as 8, as pessoas saíam das casas e entraram no terreiro. O terreiro lotou, pessoal. Não tinha nem lugar para eu ficar direito. O Vitor me ajudando ali no projetorzinho para passar as imagens para mim. E aí eu fiz, a gente sentada no chão, eu fiz a palestra e no finalzinho o pessoal me pediu para fazer um exercício de visualização ou de energização. Aí eu diminuí a luz, tinha uma lâmpada azul de fundo, eu deixei, pedi o pessoal para fechar os olhos, lá na rua, passando as pessoas, e ali o terreiro de Umbanda lotado, 80 pessoas mais ou menos, gente humilde, as pessoas chegavam, gente, de bermuda, de chinelo, normal, né? Aliás, eu adoro andar de chinelo e bermuda, né? Principalmente quando eu morava no Rio, fazia muito calor, mas aqui em São Paulo, eu adoro sair de bermuda aqui no bairro, conversar com todo mundo é o meu jeito, né? Cresci assim. E aí, gente, eu fui conduzir uma prática de relaxamento, de visualização, de uma energização. É claro que eu conto com a ajuda dos mentores espirituais que invisivelmente dão uma cobertura para eu poder fazer isso. Eu confio na atmosfera espiritual do que eu faço, né? Sei que semelhante atrai semelhante e sei que eu sou uma pequena parte de uma enorme engrenagem espiritual de assistência para o mundo do qual eu sou um pedacinho pequeno, um pedacinho bem tortinho, enferrujado, mas ali presente. E então, fazendo ali, de repente, no meio das pessoas, estava no duplo daquilo, interpenetrando, tinha um aparelho extrafísico, gente, era um conversor de energia, era uma espécie de roda de cristal, né, de quartzo. Ela tinha várias camadas, né, enorme, no centro da sala, no chão, no duplo do chão, ninguém via nada, as pessoas sentadas ali, mas estava em outro nível aquilo, e esse aparelho começou a girar como se fosse uma roda de cristal enorme, começou a girar e começaram a surgir camadas energéticas cristalizadas. Era um aparelho como se fosse de cristal e surgiu uma ponta nele, desciam raios energéticos, batiam na ponta desse aparelho, entrava na roda de cristal, ela girava, ela ficou multicolorida e começava a refletir, espargindo milhares de raios coloridos. Era um conversor de cromoterapia. A energia vinha do mais alto, descia na ponta daquele objeto, girava nele e espargia, encheu de multicores o campo energético do terreiro e dali irradiava para dentro da comunidade. Gente, eu nunca tinha visto um aparelho daquele porte, era grandão. Já vi outros em projeções ou por clarividência. Aquele era especial, era modelo de última geração. Aonde que aquilo estava? Não era dentro de um grupo de pesquisadores frios e arrogantes, não era dentro de um templo de mármore, aonde as pessoas se acham altamente iniciadas e superiores ao próximo. Não, era um terreiro de Umbanda com chão batido e ali a assistência espiritual brotando e irradiando para dentro da comunidade. É muito importante eu contar esses fatos para vocês, a ação invisível do mundo. É claro que esses mentores que estavam ali ajudando não podiam botar comida no estômago de alguém com fome ou arranjar emprego para alguém ali. O que eles podem fazer nos bastidores. Cabe a gente encarnado aqui fazer as coisas do aqui e agora e resolver a problemática que a gente vive durante o período da encarnação. São as coisas do aqui e agora, né? da própria natureza que a gente precisa passar e resolver enquanto humanidade que está vivenciando isso
aqui embaixo. E eu fiquei admirado, gente, e agradecido espiritualmente por poder ver aquilo. Então estou contando para vocês isso, e é claro que os mentores que trabalham comigo, chegando no ambiente ali, eles se comunicam com os mentores que operam naquela vibe, no caso ali da Umbanda, e somam, não tem diferença de doutrina, não existe isso espiritualmente não, isso é coisa dos seres humanos arrogantes aqui da Terra. Esses mentores, eles se unem, como eu falei semana passada, lá da igreja, lá do Templo Oriental, eu tenho visto sempre esses mentores estimulando e atuando em formas abertas de universalismo e procurando sempre priorizar o melhor. Não se vê raça, credo ou cultura, se vê o que de melhor pode ser feito para ajudar naquele momento. Então, vamos lá. Cadê? Outra coisa, me perguntam aqui sobre larvas astrais. Esse é um tema difícil de falar aqui num programa. Ao longo do tempo, o ocultismo criou essa expressão larvas astrais. Alguns de vocês são médiums, curadores, passistas, curadores prânicos, reikianos, qualquer um que aplique energia e que tenha algum grau de sensibilidade, percebe coisas na aura da pessoa que está sendo energizada, ou percebe a aura dos ambientes e objetos, já deve ter deparado com formações energéticas que se movem na aura da pessoa ou das coisas. Não são espíritos desencarnados obsessores, nem formas mentais. São formas gelatinosas, aquosas, que aparecem, também não são bloqueios, e aquilo se mexe. Tá? Às vezes parecem águas vivas na aura da pessoa, algo gelatinoso, mas às vezes pode parecer coisas maléficas, até com olhos, esferas de energia escuras, com 2 olhos negativos dentro, às vezes a plasmar de formas mentais de insetos, ofídeos, aracnídeos dentro do campo energético. Os ocultistas genericamente chamaram de larvas astrais. Existem 2 tipos, larvas endógenas e larvas exógenas. As larvas endógenas são aquelas que a gente percebe dentro dos chakras das pessoas. As larvas exógenas são aquelas que a gente percebe por fora do corpo, no perímetro da aura. Elas são dissolvidas com poderosos fluxos de energia, não importa o método, lavando a aura da pessoa com energia. Dissolve essas energias aí diferentes. Não tem como eu explicar muito sobre larvas astrais aqui, porque é um tema complexo, eu precisaria mostrar imagens para vocês. O grande livro sobre larvas astrais nunca saiu em português, foi publicado no século XIX, se chama Levia de Germe Astral, o livro do ocultista Ernest Bosque. Tá? Eu talvez coloque também na descrição do programa o livro para vocês. Vai que algum de vocês mora na França e consegue o livro. O livro é difícil de conseguir, mas é o clássico do assunto. Existem outras obras entremeadas em temas ocultistas. Tem um ocultista chileno também que eu gosto muito, chamado Dario Salas. Ele publica alguns livros em inglês com o pseudônimo de John Bynes, e ele também fala nas larvas astrais, que ele chama de demônios magnéticos, na literatura dele. Então, existe, não é criação mental. Vocês que já viram e ficaram confusos, não são entidades desencarnadas nem formas de pensamento, são larvas astrais. O Showa Kokusui, na Cura Prânica, nos seus últimos livros, também fala de larvas astrais. Então é uma coisa meio que genérica, mas pouco falada, tá? Eu tenho um material excelente sobre isso num dos cursos que eu faço, com imagem e tal, mas não tem como mostrar no presente momento aqui para vocês. É um tema bem complexo. Às vezes a gente vê essas coisas se mexendo no duplo das paredes, como se houvesse um verme grande por detrás do duplo das paredes. Muitas vezes você vê essas larvas astrais como se fossem grandes vermes escuros. O mais próximo disso, sanguessuga, por exemplo, para dar uma ideia visual, né? A pessoa entrou no pântano, saiu cheia de sanguessuga agarrada na pele. Vamos dizer que larvas astrais são sanguessugas psíquicas, vamos chamar assim. E o que acontece? Existem larvas astrais de vários tipos. Aquelas que estão no duplo das paredes de ambientes onde tem muita briga, ambiente de jogatina, ambiente de vício, ambientes pesados da humanidade, ambiente de guerra. E no astral, no umbral, no astral inferior, essas larvas astrais também pululam em ambientes nefastos do plano extrafísico denso. Então é difícil explicar isso num programa de rádio, tá? Então, como me perguntaram, eu estou respondendo. Eu estou olhando aqui o nosso tempo, caramba, já
O tempo está passando rápido. Se eu estivesse na rádio, né, anos atrás, eu diria assim: Evaldo Ribeiro, você adiantou o relógio, como vários de vocês antigos lembram, né? O Evaldo hoje que está tocando os negócios dele, a fazenda dele, ele mora em São Paulo e toca uma fazenda no interior, acho que do Maranhão, que é a terra dele. Bom, eu vou parar por agora para poder disponibilizar a gravação para vocês, tá? Com o tempo certinho, e no final já entrará a vinheta de final do programa. Semana que vem eu responderei mais algumas perguntas e talvez fale sobre influência mental e telepática também, tá bom? Gente, de alguma forma, mesmo com essa problemática toda que a gente está vivendo, desenvolva algum jeito de contrabalançar toda essa coisa caótica externa por alguma coisa interna sua positiva para transformar isso de alguma forma. Seja você de que linha for, trabalha, melhora o pensamento, melhora a energia, melhora o sentimento, faz sua parte, tá? Porque, embora externamente as coisas possam estar pesadas, dentro da gente tem uma luz. Às vezes essa luz se liga com luzes maiores e tem a natureza a qual eu agradeço, ok? Então vamos para a gravação e até o próximo domingo. So many roads I wandered, only to find they all lead to my door. Querida Iemanjá, Mãe das Águas, em primeiro lugar, muito obrigado pelo banho que acabei de tomar, por essas águas que limparam meu corpo e as minhas energias. Oxalá que essas águas possam ter limpado também os meus pensamentos e as minhas emoções. Com o corpo refrescado, solto a consciência nas ondas da inspiração e penso em você. Imagino todas as mulheres em você. Sim, imagino minhas filhas, minha mãe e minha parceira em sua dança sobre as águas. Também imagino as grandes amigas que tenho, todas em você. Ah, essas mulheres, suas filhas amadas, mães, parceiras, amigas, filhas. Ah, essas emanações suas. I tried hard to understand. Cada uma de um jeitinho especial, como se fossem partículas do seu sorriso e de sua graça se manifestando no mundo. Querida, podemos jogar flores nas ondas do mar em sua homenagem, mas é você que joga suas flores nas ondas do mundo para enriquecer a vida com a presença feminina, para suavizar o fardo dos homens e ensiná-los a arte da sutileza, do encanto e da leveza. Sim, as flores que você solta nas ondas do mundo são as mulheres. Cada uma delas é um pedaço seu. Para você, não importa a idade ou a aparência delas, todas são você. E cada uma delas porta o seu perfume espiritual. No nascimento, na vida e na hora da partida final, é você que está com elas. Ah, se cada homem soubesse que beija você em cada uma delas. Agora eu sei que minha mãe, minhas filhas, minhas amigas, minha parceira,
E todas as mulheres são suas emanações, são suas médiums, são suas flores exalando o perfume da vida. Por isso, lhe agradeço. Por essas mulheres, pelo banho, pelas águas. Resting in emptiness. Resting in Oxalá, possamos nós, os homens, dignificarmos as mulheres com mais consciência e respeito. Mais do que um rosto ou um corpo bonito, elas são suas flores no mundo. Sem elas, seria impossível viver na terra. Iemanjá, Mãe das Águas, obrigado pelas flores. Essas mulheres, mães, filhas, parceiras, amigas, são as cores e o brilho deste mundo. São as flores, são as flores, são as flores. Yemaya Sesu.